Agora vamos a mais questões. Vamos lá, questão 6. Aqui a banca pergunta se a palavra micro-ondas deve ser grafada com hífen. Você tem que julgar a assertiva como certa ou errada. A palavra micro-ondas deve ser grafada com hífen, pois o prefixo termina com a mesma vogal que inicia o segundo elemento. Ora, segundo a regra 1, é exatamente isso. O item está certo. Próxima questão. Questão 7. De acordo com a norma ortográfica vigente, a expressão não categorizadas também poderia ser grafada com hífen. Não categorizadas. Posso colocar o hífen? Não, o item está errado. Lembra? Isso aí nós vimos, é aquele caso em que o elemento não é prefixo. Então, quando não houver valor prefixal, não há função prefixal. Não é, não. Nós vimos isso lá na teoria desse jeito, Não, ele não é prefixo. Então, o que se diz é que não há função prefixal. Ele é um advérbio, ele não é um prefixo. Por isso, essa explicação. Não pode ter hífen. Errado. Então, isso acontece quando você fala assim, o não pagamento. Há vários exemplos do não que se vem aí antecedendo esses vocábulos e é tudo sem hífen. Não pagamento, não cooperação, etc. Tudo sem hífen. Próxima questão. Questão 8. Aqui, você tem que assinalar a alternativa em que o emprego do hífen esteja errado. Na letra A, micro-organismo, tá certo. Vogais iguais. Na letra B, regra 1 de novo. A letra B, olha, começa com H, a palavra seguinte, com hífen. Na letra C, começa com uma vogal diferente da palavra seguinte. Se é diferente, tá errado. Não pode ser com hífen. Então, erro, resposta, letra C. Autoavaliação. Sem hífen. Micro-ônibus. É a mesma história de micro-organismo, raciocínio é o mesmo, são vogais iguais. E força-tarefa é aquele exemplo dos compostos. Lembra? É aquela regra em que, quando os compostos forem formados por substantivo, adjetivo, advérbio, a não ser que haja uma palavra de ligação. Se houver a palavra de ligação, é sem hífen. Mas se não, é com hífen. É aquela regra dos compostos. Força-tarefa, com hífen. Força é um substantivo, tarefa é um substantivo. Então, ele é um composto formado de substantivo mais substantivo. É a regra dos compostos com hífen. Então, estava tudo certo, exceto a letra C. Questão 9. Assinale a alternativa em que o hífen está empregado de acordo com as normas ortográficas atuais. Então, repare que todas as alternativas têm o mesmo trecho, só que escrito de formas distintas. Vou diretamente à resposta letra E, e vou te mostrar por que é a letra E. Vamos analisar cada uma. Bom, primeiro, vice-prefeito. Vice-prefeito é com hífen. Por quê? Com hífen. Nós vimos, é a regra em que com o prefixo vice, seja lá qual for o elemento que vier depois, sempre com hífen. Então, sempre com hífen. Vice-prefeito, vice-presidente, sempre com hífen. Depois vem um outro aqui que é o coautor. Lembra? O co, que estava lá na regra 1, mas era uma exceção da regra 1. Lembra? O co normalmente se aglutina ao vocábulo seguinte. O que a gente diz normalmente é que o prefixo co tem medo de ficar sozinho. Então, isso meio que, esse macete está meio que consagrado. Então, assim, o prefixo co tem medo de ficar sozinho, então ele se aglutina. Coautor é junto. Co-réu
Ó, deixa eu te dar mais um exemplo. Corréu, só que aí você dobra o R, né? Corréu, coerdeiro, só que coerdeiro admitem-se as duas formas. Eu também posso ter com hífen. Essa forma também está registrada no vocabulário ortográfico da língua. Mas, ó, ele se aglutina. Então, o prefixo co tem medo de ficar sozinho. Então, tá certo, coautor. Tá, depois vem força-tarefa. Força-tarefa tá certinho, é um composto formado, é a regra dos compostos, lembra? Sempre com hífen, se o composto for formado de substantivo com substantivo, substantivo com adjetivo. Mais à frente, aqui, neste curso, você vai aprender, você vai estudar comigo os compostos. Você vai ver que esse aí é um substantivo composto, formado de substantivo mais substantivo. Mas eu tenho que comentar isso aqui, apesar de ainda não ter te ensinado, eu tenho que comentar que isso aqui é um composto. Por quê? Porque, segundo o vocabulário ortográfico da língua, os compostos terão hífen, a não ser que venham com elementos de ligação. Não foi o caso. Isso aqui é um substantivo composto com hífen, certa. Tudo bem? E aí só coloque aí que ele é formado de substantivo mais substantivo. Mas a gente vai ver isso melhor adiante. Depois vem tenentes coronéis, tá perfeito. É a mesma explicação de força-tarefa. É um composto formado de substantivo mais substantivo. São dois substantivos. Tá bom? Tá, que mais? Que mais? Aí, a não ser que haja elemento de ligação, aí você não usa, né? Lembra isso. E, por fim, semiaberto. Semiaberto é junto, lembra? É a regra 1. O prefixo termina com uma vogal diferente da vogal da palavra seguinte. Então, é junto. Se fosse igual, seria com hífen. Como são diferentes, é junto, sem hífen. Resposta letra I. Vamos fechar. Questão 10. A banca diz: no trecho, aí ela traz um trecho e destaca socioeconômicas. A forma destacada está grafada corretamente como a palavra a seguir. Então, ela quer uma outra que esteja correta. Todas têm erro, exceto uma. Só uma está correta. Resposta letra B. Vamos analisar aí cada uma. Ó, ultrassom está errado por quê? Porque é o prefixo ultra que se une à palavra que começa com S ou R. Lembra? Dobra o S. Então, deveria estar assim. Autoestima está correto. Por quê? Prefixo termina com uma vogal diferente da palavra seguinte. Micro-ondas está errado. Micro-ondas é com hífen, porque são vogais iguais. Super-homem, lembra? Super, quando vem seguido de R ou H, era a regra 1, lembra? Lá, a observação C. Quando super vem seguido de R ou H, é separado. Super-homem, super-revista. Então, está errada a letra D. E a letra E tem o mesmo raciocínio da letra A. Antessala. Dobra o S. Tudo bem? É isso aí. Não é difícil? É difícil, porque são muitos detalhes. Aliás, vocabulário ortográfico da língua. Tenha como consulta. Eu sempre faço isso. Nós que trabalhamos com a linguagem, nós que lidamos com isso, nós temos que consultar. Então, volta e meia, nós consultamos em relação a... Não é só para hífen. Você consulta o acordo ortográfico que está no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o VOLP, você consulta para qualquer dúvida que você tenha de qualquer registro. Então, é muito importante você saber que isso existe e que você pode colocar no seu celular e que você pode consultar a qualquer momento. Mas acho que o mais importante é que você tenha tido aí uma visão daquelas palavras que mais aparecem nas provas. Tudo bem? Então vamos seguindo aí com o nosso curso. Até mais!